danças terrestres. Segundo os Hopi, que são um número de um grupo de aldeias de pessoas nomádicas e tribais asiáticas americanas, né, que chamam de índios. Estamos entrando no quinto mundo. Quinto mundo pode ser a quinta dimensão. Houve pelo menos 4 mundos anteriores. E suspeito muito mais. Todos terminando em vários cataclismos. E por que terminaram assim? Terminaram depois da invasão dos Anunnakis, seus deuses, seus amos, seus queridos mestres, right? O quarto mundo está morrendo enquanto falamos. O quarto mundo é a dimensão transulente, invisível, que não vemos, né? Que inclui também a alma dos mortos, depois de algum curto período, não longo período, mas curto período, e aqueles que são elementais. Representa o auge da terceira dimensão, arquetipos masculinos competitivos baseados no ego. Quarta dimensão é assim, baseada no ego. Imagina, nós temos um ego horrível aqui na Terra, na terceira dimensão. Então a gente vai passar ainda para um ego maior, para um mundo maior na quarta dimensão. Oh, pelo amor, né? Ninguém merece isso depois de uma porcaria de uma experiência horripilante aqui. Lidar com tudo isso aqui, esse inferno que é aqui. A gente vai ter que passar ainda para uma quarta dimensão, que ainda seria pior, mais elevado em termos de ego. Quem merece isso? Please. Não, quer dizer, não aqueles que não vibram nessa frequência de crer, de ser, assim vamos dizer, muito passivo e acomodado e aceitar tudo assim de cara, né? Como os dogmáticos falsos. E os falsos, né? Que são os dogmáticos, religiosos, os espiritualistas, tudo aquela turminha ali falsa, fake, mais fake do que o cabelo do Silvio Santos. Baseados no ego, caracterizado por uma elite dominante chamada Illuminati. Eles são da quarta e terceira dimensão, arquetipo masculino, representa o auge da terceira dimensão, arquetipo masculino. Como é que agora ele já vai para a terceira dimensão novamente? Illuminati é a terceira dimensão. E nem tudo é sobre Illuminati, porque além dos Illuminati tem outros grupos esotéricos, grupos ocultos, que não tem nada, tem tem vários grupos aí de ocultos maçônicos, como os da Cabala, Knight Templar, Skull and Bones, e vários outros no mundo inteiro, entendeu? Então não só é Illuminati, eu não sei porque essa discriminação contra a Illuminati apenas porque ela não é a única, né? Tem várias outras, vários filiais, vários desses grupos que não se chamam, eles não querem se chamar de culto, mas algo mais como lojas, algo assim. Minhas previsões, e eles originaram-se no Antigo Egito, eram chamados de stonecutters, ou cortadores de pedras, que talvez foram os primeiros a construir as pirâmides, na verdade. Minhas previsões foram muito consistentes sobre os últimos 25 anos. A proporção de 80, 20, 0,1 descrita abaixo mudou significativamente durante esse tempo. Eu recebo esses números da minha alma ou do meu eu superior. Eles são aparentemente baseados na projeção da alma, da corrente, estados de consciência e a conscientização antecipada
da população, ou a consciência coletiva. A vida em borda da corte, em capítulo inteiro é dedicado aos vários cenários que marcam o fechamento do grande ciclo, é o ciclo que estamos a passar agora, e talvez irá terminar em 2030, talvez, não sei, como se fala dos livros de José Arguelles e na obra de David Wilcock, na sua série de Convergência. A profecia Hopi retrata uma espiral que é descente, né, que vai descente, 3D, será um sol brilhante, 3D, ou 3D é uma espiral descente, e um sol brilhante 4D, um sol brilhante 4D, e uma escada para o céu 5D. Abaixo de aparece uma descrição desses 3 caminhos. Agora, tudo isso aqui pode também simbolizar um estado de consciência, entendeu? 3D, você tem alguns comportamentos horríveis, horripilantes ou de baixa classe, então você está na 3D. Um sol brilhante 4D, não sei, o sol também simboliza o awakening, que é o despertar. E uma escala para o céu, uma ascensão 5D. E também representa quando a pessoa morre também, ok? Não é só, tem nada a ver com a Terra passar para 4D, 5D, como as pessoas que não sabem tanto estão a falar por aí, né? Esses grupinhos aí de despertos e nova era. Cenário 3D, a espiral descendente no petrógrafo Hopi, refere-se às almas que se recusam firmemente a elevar suas vibrações fora da terceira densidade, ou que se permitem ser enganados no caminho baseado no ego pela elite dominante, pelos maçons, maçonaria, né? E pelo complexo de entretenimento média, entre outros falsas ilusões, ou a Matrix. O cenário mais provável é se desdobrar. As próximas 2 décadas envolvem a maioria dos seres humanos atuais saindo do plano trimestre através da morte por vários meios. Então, eles vão morrer em massa, que já aconteceu isso, né? E vai acontecer novamente, eles estão planejando novamente outra decimação em massa esse ano e no ano que vem. E também esse ano também vai ter. Então, falha do sistema imunológico, doenças exóticas, ao qual tivemos, né? E as doenças imunológicas, onde os seus órgãos vitais todos fecham-se, param de funcionar, como aconteceu com a minha irmã em 2019, e a pessoa não aguenta e vai ao óbito, né? Porque não aguenta, as células param de funcionar e elas entram em estado de choque. Quase que aconteceu comigo ano passado, mas como sempre, eu não precisei de nada, né? Eles me colocaram na UTI e eu ainda estava conversando com a enfermeira, pedindo para me levantar porque eu queria ir embora ou queria ir para o banheiro. E ela estava, nossa, como é que ela pode? Ela está ainda acordada e quer ir embora. Não, eu estou bem, eu estou ótima. Não, você está com sepsis, seus órgãos não estão funcionando muito bem, blá, 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 blá. Não, estou ótima, eu quero voltar. Eu estou ótima, não quero tomar remédio, coisa nenhuma. Eu quero voltar para casa. Mas não deixaram assim mesmo, né? Porque falaram que eu estava com sepsis.
que é a toxicologia e o envenenamento do aparelho sanguíneo, que também fecha todos os órgãos. Mas vai assim, cadê? Eu não vi nada. Eu estou bem, eu estou ótimo, eu já morri, eu estou aqui ainda acordada. Será que eu morri? Nossa, eu estou bem, eu estou ótima, me sinto ótima, né? Sinto ótima, apesar que eu estava um pouco fraca nas pernas por causa dos remédios que eles me deram, a venal, pela veia, intravênus. Estava ótima, mas isso é que está acontecendo com as pessoas. Estão tentando matar as pessoas. Várias pessoas morreram o ano passado, até mais jovens do que eu, nos seus 20, 30, foram todas embora. Várias delas teve uma dor, como a minha, né? Uma febre alta, calafrio, foi para o hospital, morreu, assim, numa boa. Mulheres jovens ainda, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Talvez no meu caso, porque eu não tenho o negócio lá, né? Aquele negócio, pica. Não tenho aquilo, nem vou tomar de maneira alguma. Então, eles estão fazendo isso, né? Abaixando a frequência das pessoas, imitando raios. E quando eu digo eles, eu digo aqueles invisíveis e não invisíveis aqui. Entendeu? Que trabalham para eles, trabalham em lojas, em lodges, né? Lugares assim ocultos que ninguém vê, blá blá blá. Eles não gostam de se mostrarem muito, eles são todos assim, tipo, estranhos. Então, quer dizer, eles se mostram, mas entre eles mesmos, o grupinho deles, não gostam de se misturar com os ordinários como nós. Falha do sistema imunológico, doenças exóticas, guerra, fome, a qual estamos a passar hoje em dia. E também o gado se transformando em monstro. Gado se transformando em monstro e usando cozinha de pele para se safar também, né? Como existem vários aí no Brasil e nos Estados Unidos, né? Essa frescura aí da esquerda que é racismo, isso, racismo, aquilo. Ai, se danar, rapaz. Olha teu comportamento primeiro, alma cebosa. Então, porque a pessoa tem um certo a cor de pele, né? Vai poder fazer acontecer no mundo. Aí no Brasil, talvez, um pouquinho, né? Tudo, é raça. Ei, porra nenhuma. Tu tem que também se colocar em teu lugar e mostrar que tu mereces respeito. Então é isso aí que eles estão fazendo com esses povos, né? E também os white trash aí também, os brancos trash, lixo. Eles estão fazendo isto para dividir as pessoas e para deixar as pessoas brigarem umas com as outras, enlouquecerem, entendeu? É isso a agenda deles, de dividir as pessoas e fazer a matança de modo natural, eliminação natural, como eles chamam, ok? E nada melhor do que um matar o outro. Olha aí no Brasil, matam por brincadeira, os Estados Unidos também, Brasil nem falar, a Central América nem falar, matam por brincadeira. Entendeu? Matam por brincadeira. Então é isso que eles estão fazendo, né, com as pessoas. Aí usando um slogan aí de politicamente correto, que não pode ser racista com certas pessoas que também não se comportam e usam a cor da pele para fazer acontecer na vida. Olha aí, pode entrar nos estabelecimentos aí e fazer acontecer e criar bagunça só porque eu sou branca ou preta ou azul, ou cor de rosa ou verde. Eu posso fazer isso? Usar a cor da minha pele para fazer acontecer? Para se portar de uma maneira assim baixa? Estou apenas mostrando a cultura que eu tenho dos meus ancestrais. Lindo isso, né? Muito lindo. Não, como se não
bastasse a pessoa trabalhar como um condenado aí nesse lugar, nesse setor, que é o fast food inteiro, ou no FB, né? No setor de FB, que é um horror. Quem trabalhou ali sabe. Eu já trabalhei no McDonald's, no KFC, no Pizza Hut, já trabalhei em hotéis. Eu sei como é trabalhar em restaurante, em bistro. Eu sei como é difícil. Todo tipo de humilhação, nem apenas dos clientes, não, dos fregueses, mas também dos próprios donos, gerentes e co-trabalhadores que trabalham com a gente, nossos colegas, entre aspas, né? Aqui, pelo menos aqui na Ásia, não sei aí no Brasil, mas aqui na Ásia tem isso, é uma discriminação horrível, humilhação, somente contra as mulheres e as senhoras, entendeu? Contra as mulheres e as senhoras, é uma humilhação horrível, incrível. Somente se você for estrangeira, xenofobia horrível, na linda, maravilhosa Ásia. Então, se recusa firmemente a elevar uma população. Então, guerra, fome, o processo provavelmente restará se irá se concluir em 2030, mas eu acho que não. 2030, mas eu não acho que não. Talvez 2030 talvez alivie um pouco, só um pouco. As datas dos principais eventos cataclísmicos provavelmente serão 2007, não aconteceu. 2012 não aconteceu, eu já sabia, lá atrás já sabia que não ia acontecer nada. Hoje em dia, nesse ano, eles estão com mesmo tipo de agenda, programa e histeria e neuroses, que vai acontecer novamente, é uma catástrofe este ano, não vai acontecer. Em 2018 também eles vieram. Disse que em 2018, em setembro, iria acabar o mundo e nada acabou. Entendeu? É tudo neura. 2017 também eles falaram que ia acabar. Em setembro. Também não aconteceu nada. É tudo neuroses. Pessoas neuróticas, doentes mentais, que têm essa neurose, esse desejo que realmente aconteça algo apocalíptico ou cataclismo. Quer dizer, eles se alimentam em tragédia. As informações mais recentes sugerem os seguintes cataclismos. Primeiro, 2007, colapso econômico causado pelos altos preços da energia e moeda inflada, causando guerra generalizada e fome. Não houve, ok? Não houve. 2007, nada houve. 2012, a Terra entra em nulo eletromagnético, zona eletromagnética nula, significando o fim do grande ciclo, causando mutação imune. Sim, isso aconteceu. Começou por aí, ok? E em 2013 a gente já acordou outra pessoa, foi outro ciclo, alright? E depois de lá a gente não foi a mesma coisa. E culminou quando 2020 veio. 2017, pincel do cometa, o falso absinto, causando mutação grave em humanos. 2017. 2030, escova de asteroide, verdadeira absinto, planeta X, Nibiru, causando graves desequilíbrios eletromagnéticos. Cerca de 80% da humanidade provavelmente escolherá o caminho 3D. Eles sairão pela morte, eles irão morrer, a gente vai morrer e ir para um planeta X, que representa a era dos dinossauros, e outros na época em que a Terra estava a passar por um grande início de manufacturing, que é a fábrica de construção. Quando eles começaram já a construir fábricas lá nos meados dos anos
século XIX ou do começo do século XX, quando eles começaram a implementar várias indústrias. Alguns vão reencarnar naquele tempo. Agora a pessoa pergunta, como? Como é que pode isso? É uma cópia. Porque você vê que enquanto aqui a gente divide o tempo passado, presente e futuro, do outro lado isso não acontece, isso não existe, é tudo só em uma linha só, e eles podem se implementar esse timeline, essa linha do tempo, naquele planeta escolhido, que pode também estar na quarta dimensão, mas as pessoas vão ter uma densidade, uma frequência de terceira dimensão, que é baseada em ego, e a gente vai ficar lá e presenciar novamente o passado, que os nossos ancestrais, talvez a gente mesmo estivessem lá, ok? Aquele tempo. Eu estive nos anos 30, eu me lembro de Nova York. Eu não sei se era uma judeia, teve um tempo também que eu era uma judeia, uma mulher muito alta. Eu lembro que eu era uma mulher alta, gorda, loira, judeia, tipo alemã, eu acho. Eu acho que foi em Nova York. E eu gostava de um rapaz que ele era mais novo do que eu. Era uma velha safada, né? Eu acho que eu estava com uns 39, 40 e poucos anos. Eu me via assim como uma velha, feia, gorda, loira, horrível, do tamanho de um elefante, mais ou menos mais de 85. Nossa, mãe. Em Nova York. E eu tinha um cambrião lá, mais novo do que eu. E sabe o que aconteceu? Eu vi aquele cara, ele tinha cabelos escuros, olhos azuis, a pele bem clara. Ele tinha mais ou menos seus 28, naquele tempo, 28 anos. Era já um pouco mais maduro, entendeu? Então imagina uma mulher de 38, 39 naquele tempo, ela parava e estava uns 50, e isso era eu. E ele tinha mais ou menos uns 28 anos, por aí, 28, 27 por aí, 27, 28, 29. Aí nesse grupo aí, nesse range. Mas ele aparentava ser mais velho, ele aparentava ser uns 36, 37 anos de idade, entendeu? Porque naquele tempo a gente envelhecia muito, muito depressa, né? E o que aconteceu, né? Nós tivemos um caso e eu era solteira, eu era judaica e solteira. Eu acho que também eu era Dutch, isso mesmo, era a holandesa. E o que aconteceu foi que eu vivia em Nova York, mas naquele tempo eu vivia numa área que era bem assim, tipo rural, e eu via vários matos em uma casa assim, tipo colonial, vitoriana. E o que aconteceu no final foi que eu vi ele me matando. Ele me matava no final. Porque eu não sei. Eu não entendo porque ele me matou, mas eu fui morta. Naquele tempo foi 1930, ok? Foi uma reencarnação que eu tive nos Estados Unidos, eu fui americana. Eu também lá atrás, eu também fazia lobby pró-feminismo. Eu era sufragista que lutei para ter votos, para as mulheres terem votos. Eu também me lembro, também nos Estados Unidos. Eu acho que eu já reencarnei umas 2 vezes na Norte América. 2 vezes que eu me reencarno na Norte América. Uma em Nova York, eu acho que foi 2 vezes em Nova York. Eu até via os calhambeques, tudo, as infraestrutura, né? E por isso que nessa vez eu nasci, né, no Recife, também onde os Dutch, os holandeses vieram e construíram coisas. Porque os meus ancestrais lá atrás eram holandeses. Muito engraçado, né? Mas eu não me lembro de ser uma pessoa ruim, tudo isso, entendeu? Eu era ok, mas eu era uma véia safada. E o que aconteceu foi que
Isso aconteceu, ele me matou. Então, o que eu vou fazer nessa reencarnação agora? Low profile, né? Não mais ter, como se fala aquele negócio lá? Casinhos ou... casos, né? Principalmente com pessoas mais jovens, não quero nada dessas coisas, nem quero nada com ninguém. Essa reencarnação eu decidi me voltar a focar apenas no conhecimento. Então, o cenário 4D, o Sol Hopi, representando o quinto mundo, sobre um quinto, 20% da população provavelmente criará comunidades intencionais espiritualmente baseadas em áreas da Terra não excessivamente sujeitas a desastres naturais. Espiritualmente baseadas em áreas da Terra não excessivamente sujeitas a desastres naturais. Essas pessoas viverão em relativo paraíso devido ao domínio do positivo, criador de vida, pensamentos em sua consciência. Eles vão aproveitar a energia alternativa, fontes ao poder às suas comunidades. Esse aí é um estado de ser, né? É um tipo de caráter 4D. 20% da população, o resto, 8% vai novamente para os guetos, para as favelas do passado, que é uma calamidade, né? Infelizmente, é uma pena. Cenário 5D, a escada ascendente no Hopi petrógrafo, cerca de 10 a 30 milhões, menos de 0,1 de almas terrestres, provavelmente alcançará a ascensão durante esta vida. Eles vão entrar na Terra 5D, mundo de beleza e harmonia indescritíveis. Desse ponto de vista, eles ajudarão aquelas nas realidades 4D e talvez até mesmo aqueles em outros mundos 3D. Uma porção muito pequena da ascensão, um grupo irá para os reinos celestiais 6 e outra porção, outro grupo irão para os reinos celestiais do 6 a 8. Mas a maioria deles terão o desejo de ajudar a aumentar a consciência das civilizações 3D e 4D. Eu estaria nisso, eu me candidataria a fazer isso. Como talvez nessa reencarnação eu vim com esse propósito. E ficará com a Terra 5D, que eu me candidataria, mas mesmo assim a gente não pode também culpar as pessoas 100%. Eles são uma pena, ok? Uma misericórdia. Todas as suas loucuras por causa de energias externas que os influenciam de uma maneira ou outra. Aí tem os sabichões, os grandes juízes da Terra. Mas ele tem capacidade de pensar. Sim, ele comparando, se você for comparar um ser humano, vamos dizer, com um cachorro ou um gato, sim, eles têm a melhor capacidade de pensar e escolher. Mas nem sempre é fácil. Na hora do desespero, quando eles afetam a chakra das pessoas baixas, as pessoas caem mesmo assim como inseto cair na água e na luz, entendeu? Não é fácil para essas pessoas, porque eles não têm o conhecimento que deveriam ter. Detalhes sobre anos específicos. Segundo pontos bem colocadas, o presente, a crise do petróleo e a desvalorização dos estoques levarão a um colapso econômico. Provavelmente por volta do ano de 2007, eles adiaram mais cedo se a atual administração dos Estados Unidos é reeleita. 2007 não. E foi depois da pandemia, né?
lá atrás, que houve em 2020, eles estavam preparando já em 2019. Com base em várias fontes, incluindo o calendário maia, espera-se que algo altamente significativo ocorra do dia 20 de dezembro de 2012, que nada aconteceu, foi dia 21 de dezembro. Por isso que teve aquela histeria por causa desse homem. Teve a maior histeria, o mundo vai se acabar. Tinha caras aí fazendo vídeo dizendo que ia encontrar com as pessoas do outro lado e que agradecia muito por ter acompanhado o canal deles. Eu vi isso lá por dezembro de 2001, antes do dia 21 de dezembro de 2021, 2012 eu vi isso. Os caras falando porcaria. Isso é cara que tinha canal sobre aliens, dizendo que sabe isso e aquilo. No final ele também boiou. Aí foi quando eu fiz um vídeo em dezembro 16 de 2012, 2 semanas antes, para explicar às pessoas que não haveria nada. Esse canal já foi derrubado, ok? Eu explicava para as pessoas que não haveria nada, que não ia acontecer nada, era outro ciclo apenas, e as pessoas iriam modificar o modo como elas tratam os animais. Para algumas que estão elevadas, não todas, né, mas aquelas elevadas iriam tratar os animais como seus companheiros, não digo assim de modo de respeitoso, mas como seus filhos, entendeu? Tratar os animais como uma criança, com mais amor e carinho e respeito para com eles, entendeu? Tratar os animais como você trataria seu bebê, ok? E não desrespeitar os animais, não maltratar os animais, não faltava com respeito para com eles, com a inocência deles, ok? E eu falei que muitas pessoas iriam ser veganas e isso realmente aconteceu. Várias pessoas viraram vegana depois desse ano aqui. E nada aconteceu. E este ano também não vai acontecer nada. Não se preocupem, ok? Vai ter desastres isolados, vai ter guerra isoladas, vai vir novos babados aí de doenças, sim, vai ter. Mas muitas pessoas ainda vão se ressuscitar da morte, como eu sempre faço. Eu peguei a porcaria da COVID, né? Em novembro, que foi uma pneumonia horrível. Aquela cepa lá é horrível. E passa 3 semanas, em vez de 2 semanas, 3 semanas. Eles adiaram hoje em dia. Dá muita fraqueza e uma dor horrível no pulmão. E também você não pode falar por 2 dias apenas, não pode falar. Totalmente fecha a garganta. Essa nova cepa da COVID, ok? Aquela porcaria lá. Minha informação sugere que é quando a Terra entrará na zona nula eletromagnética. Correto. A zona nula EM, eletromagnética, é uma região do espaço em que as polaridades magnéticas colapsam temporariamente, criando um ponto zero, vácuo zero, ou zero ponto no contínuo tempo-espaço. Então, é como se fosse um reset. O efeito externo dessa mudança seria uma onda de tremenda energia de entrada, suficiente para desencadear ascensão em massa nas almas que estão prontas para recebê-la. Também pode desencadear cataclismos maciços nos reinos 3D e poder. O fracasso completo de telecomunicações e sistemas informáticos. Não aconteceu isso, mas as pessoas ficaram loucas, até agora loucas, totalmente possuídas. É como se elas tirassem de dentro o que elas realmente eram e estava camuflada dentro. E saíram agora, depois que esse Nibiru, sei lá o que, essa porcaria de aparelho passou pela Terra e emitiu esses raios, e as pessoas ficaram
de uma hora para outra, totalmente zerada e loucas. E é por essa razão que os dragões, usam esse método aqui, esse meio, para ativar as pessoas aqui e puxar o gatilho, né, nas pessoas. E esse tipo de transformação não é fácil e muitas pessoas enlouquecem ou até mesmo deixam seus corpos, porque é muito forte, entendeu? É muito forte mesmo. E este ano vamos ter outro solar flare e talvez em algumas partes do mundo muito calor, infelizmente. Então temos que preparar, o degrau vai aumentar mais um pouco esse ano novamente. O ano passado foi horrível, horrível. Aqui deu 40, 42 graus. E eu tenho medo que vai piorar, nem o ar-condicionado aliviava o calor horrível. E se alguém falar, no Brasil também teve apenas 2 meses, né? Ou 2 semanas, né? Aqui foi 3 a 4 meses de intenso calor. Começou em maio, terminou em outubro. Ok? Calor horrível, de maio a outubro. Calor de 40 graus. Ninguém merece isso. Aí no Brasil foi breve, foi temporário. Foi bem breve. Então esse negócio de o IQ2 não aconteceu, não irá acontecer, porque eles estão fazendo medidas protetivas. Recebi informações e tive visões indicando que em 2017 a cauda de um cometa passará pela Terra, mutando instantaneamente todos os organismos celulares vivos, que realmente é verdade. Houve várias mutações aqui, não apenas de pessoas que tiraram de dentro o que elas já tinham, e como também dos animais. Animais que outrora eram herbívoros começaram a comer carne, ficaram ombévoros, entendeu? Ombévoros, comendo todos os tipos de porcaria, carne e não carne. Aqueles que estão na espiral de ascensão será acelerada a velocidade da luz para a quinta dimensão tempo, para o tempo quinta dimensão. Aqueles com vibrações mais baixas provavelmente deixarão seus corpos em esse tempo e ser transferido para outra escola planetária. Ah, que nada, meu senhor. Para continuar soluções. Essa porcaria é como os brasileiros também compram tudo isso com os norte-americanos loucos, neuróticos. Isso não é o caso aqui, entendeu? Não é porque as pessoas são ruins que morrem, não. Não é isso. Tem muitas pessoas que vivem e ainda são ruins. Quando aquela doencinha lá veio, várias pessoas que se foram nem ruins eram. Era uma boa mãe, uma boa avó, uma boa irmã, uma boa esposa, um bom marido, um bom pai, um bom avô, um bom irmão. Não tem nada a ver, ou um bom filho. Não tem nada a ver que era porque uma pessoa ruim se foi. Isso é uma discriminação e uma ignorância horrível. Isso é uma discriminação contra as pessoas. Isso é uma ignorância. É uma falta de inteligência e consciência isso de culpar as pessoas. Dizer que as pessoas foram porque, Deus está limpando o mundo. Isso é a lavagem. Está passando pano. Por que não passam pano naqueles que estão lá em cima, trabalhando para esses dracos? Por que não passa o pano neles, nos lodges e tudo isso? Por quê? Por que não passa o pano neles? Eu pergunto, por quê? Por que só no Zé Ruela, lá nas favelas? Por que só as pessoas pobres? Por que só pessoas comuns? Crianças até? Porque as crianças também são ruins, assim é. As crianças são ruins. Ei, vai tomar banho, pelo amor de Deus, vai abrir tua mente e lavar tua mente, rapaz. Tá muito poluída de pensamentos ruins.
Aproximadamente a cada 3.600 anos, de acordo com Zacarias Sitchin e outros, um corpo celestial, provavelmente um asteroide, escova a Terra e lava a Terra e causa graus variados de cataclismos, dependendo de sua trajetória e efeitos nos campos IM da Terra, que talvez seja aquele negócio lá, something to do with the Schumann effect, something like that. E quando ele eleva-se, existe vários aceleração aqui e turbulência e loucura até. E já passaram asteroides aqui, meteorites, cometas, meteoros. Nossa consciência pode afetar muito a gravidade dessa limpeza, que acredito está programada para ocorrer em 2030. Episódio de Absinto, planeta X Nibiru. Eu acho que eu vi uma bola de fogo assim, não muito tempo atrás, o final do ano passado. Eu vi aqui fora do meu terraço, no 9º andar. E isso é talvez seja um tipo de aparelho que eles usam para controlar as coisas e monitorar também, monitoramento e para controlar as coisas. Eu já vi vários disso aqui no céu. Eu ainda acredito que aqui, para mim, isso aqui é o Nibiru. E você vê que aqui é a Terra, supostamente. E Rahu também tem a ver com Rahu e Ketu, entendeu? E porque ele sabe que eu mais ou menos sei das coisas simples, né? E revelações ou conhecimentos vêm para mim naturalmente, sem eu, às vezes, nem preciso, nem procurar. Eu, às vezes, estou assim, sentada ou calada. Por isso que a minha vida é tudo sobre solidão, só eu mesma. Então, eu, às vezes, estou assim, sentada ou deitada, né? Que eu durmo muito pouco. Aí, quando eu vou dormir, eu tenho um flash de lembranças das coisas. E informações vêm à minha cabeça. E por isso que eu sou perseguida por eles. E apesar que exista hindus que gostam de louvar e louvar qualquer coisa, né? Como os chineses que movem-se. Como eu sempre sabia, isso aqui é um demônio, Rahu e Ketu. Rahu é a cabeça do dragão, Ketu é a cauda do dragão, mas eles estão todos representados a serpentes, ok? Reptilianos, cobras, dracos, etc. E eles estão aqui não por uma razão uma finalidade muito positiva, né, ou boa. Então vocês veem esses demônios, serpente e demônios, Rahu e Ketu. Eles dizem que eles absorvem ou engolem o sol e a lua. O que isso significa? Falar que eles absorvem o sol e a lua? Eles querem dizer que eles usam eclipse, ok? Eclipse para cobrir a lua e o sol. Mas tudo isso está relacionado com quem? Seus Anunnakis, seus dragões, seus amos, seus deuses, seus mestres, etc. Querendo vocês aceitar ou não. Isso é a verdade que muitos evitam ouvir e evitam aceitar. Tudo bem. Então ele passa pela Terra e causa graus variados de cataclismo, dependendo de sua trajetória de efeito nos campos do Schumann eletromagnético terrestre. Nossa consciência pode afetar muito a gravidade dessa passagem, né? Que acredito está
programado para ocorrer nesse ano aqui? Talvez sim, talvez não. A probabilidade eu diria que seria 85%, muito alta. Episódio de Absinto, Planeta Ex Nibiru, qualquer nome que você queria chamar, é descrito em detalhes elaborados as primeiras civilizações. Esse homem aqui, ele é um programador, eles trabalham para esses seres, ok? Mas eu estou aqui para corrigi-lo também, corrigir qualquer outra coisa. As primeiras civilizações que ele fala aqui não tem nada a ver com dragões, eram muito outras, várias outras, tem nada a ver com dragões. A Terra tinha capacidade de criar suas próprias criações com a ajuda do Quarks e do átomos, mas além do tempo tinha viajantes astrais, né, que eram esses monstros aí que vocês louvam. O que aconteceu? Eles viram que tinha um pedacinho ali, bem bonitinho, azulzinho, e eles vão, oh, olha para lá, o que é aquele pontinho ali? Vamos descobrir o que é. Aí vai adentro na terra e vê que, oh, que lugar lindo, verde, verde azulzinho e outras cores, todo brilhante, a cor do arco-íris, e disseram, vamos ficar aqui. Aí eles colocaram mudaram a cor azul da vegetação para verde e fizeram outras alterações aqui, inclusive com os humanos que já estavam aqui. Eles não criaram-nos porcaria alguma, isso deixa para os gados aqui e as sementes deles. Aparentemente, esse asteroide, ou planetóide, como é pelo menos, influenciaram a evolução inicial da Terra, ou como é pelo menos metade do tamanho da Terra. Também tem um grupo de seres chamados os Nibiruanos, que são os dragões na nona densidade do planetóide do planeta, alguns dos quais influenciaram a evolução inicial da Terra. Não, eles não fizeram isso. Há um debate sobre o porquê os cientistas ainda não descobrir esse objeto de entrada. Isso pode ser devido à supressão, por exemplo, mais do que provável que seu tamanho relativamente pequeno e órbita em comum seria fazer com que seja confundido com um asteroide comum até alguns anos antes de entrar na órbita da Terra. Escolhendo o cenário, há claro uma escolha. Podemos fazer parte da 80% da humanidade que fica em 3D e desce com a nave recarnando para outro mundo 3D, mortos, claro, deixando esse corpo de lado para a Terra. Ou podemos fazer parte dos 20%, eu não quero isso, que evolui em 4D e cria comunidades autossuficientes iluminadas na nova Terra. Ou podemos fazer parte do menos de 0,1% da humanidade que evolui em 5D e torna-se parte da Terra Celestial, a ascensão. Eu queria essa opção, mas eles não vão me dar. Tudo bem, se me colocar na 3D novamente, eu não tenho problema algum, porque eu sou mais forte do que isso, eu sei que eu sou, entendeu? Mas eu prefiro me desintegrar-me e ir embora daqui, ok? Eu prefiro desintegrar-me, não fazer parte mais dessa sujeira, porque para mim é sujeira. Eu acho que eu pertenço à 13ª dimensão, a 13ª frequência, lá atrás do buraco negro, daquele void, do vácuo. Muitos de nós pertencem lá e eu me identifico como se eu fosse de lá, da 13ª dimensão, é a última. E eu pretendo voltar para lá. Quando eu sair desse corpo, eu vou voltar para lá.
e ficar sendo nada. Claro que não ficar nesse corpo, eu vou ser nada, eu vou ser apenas um pontinho de quark, um pontinho de átomos, num grande, vasto, imenso, infinito, indescritível multiverso, right? Eu sou boa ou bom, qualquer coisa? Não. Eu sou ruim? Não. Eu sou o quê? Eu não sei o que eu vou ser amanhã. Quer dizer, eu sou o que eu sou. Eu não quero saber o que eu seja, entendeu? Mas eu não faço maldade assim tangível para as pessoas. Não quero o mal das pessoas, apenas que, apesar que eu posso ficar muito irada, assim eu fico. Eu sou branca, quer dizer, eu gosto espontânea, eu gosto de falar o que o que eu quero, entendeu? Às vezes até na cara das pessoas, ao ponto de, às vezes, ferir as pessoas, mas na minha intenção é para ajudá-la. Eu não quero prejudicar ninguém. Eu quero levantar essas pessoas, eu quero acordar essas pessoas, nem que eu seja brusca, arrogante e mesmo ignorante, ok? Ah, tipo assim, grossa, como se fosse uma avó, uma mãe, ralhando, né? Ralhando quer dizer, dando bronca a um adolescente que faz o mesmo engano várias vezes. Mas a gente sabe que como a mãe e a avó, às vezes a gente dá bronca, mas para o bem daquele ser. Na verdade, podemos levá-lo para a quinta dimensão. Eu não quero para a quinta dimensão, eu vou voltar, eu sou soberana, eu sou autônoma. Eu sei que eu fui largada aqui sozinha, sem ninguém, nada para me ajudar. E quando eu sair desse corpo, novamente eu vou fazer o que eu quero. Ou seja, eu vou voltar para onde eu vim. Se você quiser pegar um pouco desse corpo, uma fração da alma, tudo bem, um fragmento da alma para reciclagem, para fazer os experimentos dele, tudo bem. Eu não tenho nada a ver com esse corpo, eu não tenho nada a ver com todo esse espírito que foi me dado, mas do que somos, na verdade, não apenas o que eu sou, mas o que somos é mais do que isso. Só que alguns de vocês vieram de Orion, outros vieram de Saturno, de Sirius, Alpha Draconis, de Alpha Centaurus, que também é dos reptilianos, e vários outros lugares ali adjacentes. Okay? Outros vieram de mais acima, bem longe. Outros vieram daquela estrela lá, perto da constelação Virgo, Spita, something like that. Outros vieram da constelação do Leão, que é perto de Sirius. Outros vieram de Escorpião, que fica bem pertinho ali se eu não me engano, de Alpha Draconis e também da Alpha Centaurus, né? E por aí se vai. E outros também da constelação Indus. Estamos chegando ao fim da mentalidade do consumidor. Estamos nos movendo para o que tem de ser chamado eletromagnético zona Lula do magnético, uma área com atividade eletromagnética diminuída. Se isso causa ou não a mudança de polo ou alguma outra mudança, permanece para ser visto. Segundo, estamos chegando ao fim da mentalidade de consumidor. Muitas mulheres vão chorar. Imagina uma mulher sem fazer compra, ela enlouquece. Os homens ainda podem, menos meu filho é metrosexual. Mas tem homens que eles não gostam muito de fazer compras, né? Fazem por necessidade. Mas a mulher não.
Eu chamo, eu chamo essas pessoas a qual eu fui uma de ah, Hungry Ghost ou fantasma faminto, que nunca estão satisfeitas, nunca estão satisfeitas. Ok? Até algo bater na cabeça dela bem forte para acordar e dizer: ei, isto é apenas ilusão, mulher, acorda. Mas faz parte da matriz. Escutando elas fazendo, elas não estão a fazer mal a ninguém, deixa para lá. A mulher quer fazer compra, deixa elas, coitadas. Estamos chegando ao fim da mentalidade. É bom para a matriz, né? Para a matriz daqueles de poder também. Do consumidor, porque estamos ficando sem óleo facilmente extraível. Isso vai forçar-nos a abraçar tecnologias superiores ou seguir o caminho dos dinossauros num plano 3D. E esse ano vai ter muitas tecnologias vindas, novas tecnologias que estavam sendo, como se fala, supressas. Não ainda, como eles diziam, não estava pronta para serem expostas ou doadas para os humanos. 3. Estamos despertando para o nosso eu multidimensional. Extrará tudo que é falso à superfície para ser liberado. Isso já está acontecendo. Qualquer estrutura social ou política baseada no velho paradigma irá rapidamente cair e ser substituída por estrutura 4D. Agora veja, não culpe aqueles que estão em poder, porque nesse quesito não é a culpa deles, ok? Não são culpa deles, eles têm que fazer o que são mandados para eles fazer. Ok? Então, isso aqui não decide, não é eles que decidem, é algo mais além deles, acima deles, que mandam ele fazer, ou eles estarão fora do jogo. 4. Quando a cauda de um cometa passa pela Terra, às vezes causa distúrbios leves e às vezes cataclismo total, como o que aconteceu com os dinossauros. Eu sei, cientistas dizem que foi um asteroide que matou os dinos, mas digo que era a cauda de um cometa. Não que há muita diferença entre um cometa e um asteroide até agora, como os efeitos de um pincel. O que você dizer? O debate sobre o planeta X é quente nos dias de hoje, está muito famoso no dia de hoje. 5. O debate sobre o planeta X está muito popular hoje em dia. Lá estão astrônomos independentes suficientes, não comprados e pagos por... Ai, esse homem tem um problema com esse Illuminati, que estão buscando os céus, que eu acho que agora teríamos algo definitivo se o corpo grande se aproximasse da Terra. Se esse astro aproximasse da Terra, um pequeno cometa ou asteroide talvez não pudesse ser detectado até alguns anos antes do impacto da passagem, mas os grandes já devem ser visíveis. Acho que é provável que o planeta X seja um planetóide muito menor do que a Terra, mas capaz de causar danos significativos. Planeta X é onde as pessoas vão ser alojadas. Número 6. Acredito que até a metade da humanidade poderia experimentar falha no sistema imunológico à medida que nos aproximamos do fim do grande ciclo e as energias ficam muito intensas. Por isso que tem muita gente doente, além daquela coisa lá no braço que eles tomaram. Muitos estão subconscientemente sobrecarregados e incapazes de lidar com as energias crescentes. E pode optar por sair através da falha do sistema imunológico. Verdade? Verdadeiro. Verdade verdadeira. Isso aqui. Muitos estão caindo por causa da falha do sistema imunológico. E aquela coisinha dada lá a eles vai expedir tudo isso, vai acelerar tudo isso. Acelerar o processo de
dá um baque no corpo humano, né? De realmente derrubar o corpo humano. Se o sistema imunológico está comprometido ou não por experiência Illuminati, fragmentação da alma, emoções não resolvidas. E esse homem tem um problema com Illuminati, nesse velho. Fragmentação da alma, emoções não resolvidas, poluição, etc. Respostas é sempre a mesma. Perceba que nós somos criações perfeitas de Deus. Que Deus? Ou para colocá-lo um passo adiante, nós somos deuses, expressando através de complexos individuais, corpo/mente. Nossa consciência de Deus é diretamente proporcional à nossa saúde geral. Eu tomo todas as histórias dos... Eu torno todas as histórias de juízo final com um grão de sal marinho. Eles são lembretes de alternativa ao despertar, como se precisássemos ser lembrados. Mais sobre profecias de autocumprimento. O que se manifesta no mundo 3D é uma projeção composta dos pensamentos de todas as almas 3D. Jung chamou isso de inconsciente coletivo. Irei chamá-los de coletiva subconsciente. O subconsciente coletivo de todas as pessoas com pensamento de terror, e como estão agora, né, vibrando para que aconteça guerras mundiais generalizadas e também que aconteça catástrofe e mais doenças. O gado pede para isso conscientemente em coletivo. Criarão uma realidade baseada no terror. Então, se vocês continuarem a vibrar dessa maneira, vão atrair para vocês o que vocês pensam em coletivo. Se for uma pessoa, duas, é difícil de se materializar, mas se for várias, a chance de se materializar os vossos pensamentos serão enormes e também serão catastróficas. Se o fizermos não como a imagem que vemos, sabemos o que fazer. Mudar nossos pensamentos, alterar os acontecimentos com os nossos pensamentos em coletivos. Outros ainda podem optar por criar terror, mas não seremos afetados por ele. Se a nossa consciência não comprar, não acreditar nisso, eu não creio. Lá atrás já não creio, eu já não creio nessas coisas, jamais creio nessas coisas. Fala-se de uma mudança de polo. É verdade que o campo IE muda a polaridade de vez em quando, mas muitos estão dizendo que a Terra poderia virar em seu eixo. Para que a Terra se reverta sua direção de rotação ou virar de cabeça para baixo, isso exigiria uma tremenda mudança porque aqui a minha tela não está muito boa. No movimento maior do que qualquer coisa desde o Big Bang, provavelmente. Uma mudança de polaridade teria muito pouco impacto sobre a taxa ou método de rotação da Terra. Embora Newton esteja um pouco desatualizado, algumas de suas leis são muito importantes. Está muito desatualizado, algumas de suas leis são muito importantes, foram muito importantes. Suas leis de movimento ditam isso para que a Terra revertesse fisicamente seus polos. Haveria quem tivesse que ser teria que ser uma enorme força externa agindo sobre a Terra. Portanto, se tal reversão acontecesse, provavelmente seria o resultado de colisão com um grande asteroide, planeta desonesto. Verdade. Planeta macabro, demoníaco, como Nibiru. Uma mudança de polaridade significa que o eletromagnético campo ao redor da Terra muda. Se o polo norte fosse positivo e o polo sul negativo, por exemplo, depois do movimento do polo norte será negativo e o polo sul positivo. A Terra continuará girando como antes, mas o campo girando fluiria na direção oposta. Áreas de baixa pressão giravam no sentido horário do hemisfério norte em vez de anti-horário, por exemplo.
O efeito mais grave de uma mudança de polaridade seria estar em dispositivos que utilizam o campo eletromagnético para operar, né, para processar ou para operar. Isso incluiria coisas como corpos humanos, eletrônico, incluindo nossa armada de internet, os vórtices e centros de energia da própria Terra. Isso não quer dizer que o corpo humano não sobreviveria a essa mudança. Alguns deles são muito fortes. Tratamento poderia, sob as condições certas, ascensão, se a gente acendesse, mas não é necessário. Quanto à eletrônica, talvez devêssemos ser um pouco menos dependentes de tal para o nosso bem-estar. Não é fácil. Não é fácil ficar, hoje em dia, assim, o computador ou algumas pessoas telefone, né? Porque está tudo lá, tudo digital. A conta do banco, não eu, lógico. Conta do banco, coisas governamentais, coisas de burocracia, tudo lá, tudo o governo aqui quer ditar e controlar. Aqui onde eu estou, se eu for querer adiar o meu passaporte, a minha estadia aqui, né, que eu sou permanente residente, mas se eu querer viajar, eu vou ter que fazer um papel para voltar com permanente residente. Lógico, se eu sair daqui, eu não mais voltarei, isso é o meu plano. Mas, se eu quiser, eu vou ter que ter uma permissão de reentrada para eu voltar como permanente residente, senão eu não voltaria mais como permanente residente, se caso eu não fazer esse papel, não legalizar esse papel, que é a reentry permit, né, a reentrada legal. E eu não vou fazer, porque quando eu sair daqui eu não quero mais voltar para aqui. Então, eles querem que eu faça num site do governo, que é digital, tudo é digital, ônibus é digital, tudo para se mostrar. Aí eu pergunto, e os idosos que não sabem como fazer essas coisas? Se eles não tiver alguém caridoso, com tempo disponível bastante para ajudá-los, como é que vai fazer para pegar os transportes? Pegar carro, táxi não pode, porque é muito caro. O preço do táxi hoje em dia está uma compra no supermercado. Para quê? Tá louca? Quanto à eletrônica, talvez dividíssemos ser um pouco menos dependente dele. E aí a gente precisa de quê? De máquina de lavar. Aqui não tem tanque de roupa, porque é um prédio aqui. Os prédios aqui são tão fuleiros, tão ordinários, que nem tanque de roupa tem. Entendeu? Se quiser lavar roupa, se não tiver a washing machine, a máquina de lavar vai ter que lavar dentro do banheiro, a qual não é uma coisa boa de fazer, certo? E a gente precisa da máquina de lavar, a gente precisa da luz. E o calor que faz aqui, às vezes 40 graus, a gente precisa de ar-condicionado. Nem o ventilador ajuda, que ele sopra o vento quente, quentíssimo. É como se você colocasse um ventilador e colocasse num forno aceso de mais ou menos 170 graus. Aí, quando o ventilador sopra aquele forno, né? Aquele vento quente sopra no teu corpo inteiro. Aí você fica louca de raiva. Então, isso não é uma coisa bem realística a esperar, né? Não é uma coisa realística. A gente estaria voltando para o tempo dos dinossauros. Haveria grandes tempestades magnéticas em toda a Terra devido à mudança nas zonas de pressão. Áreas frias podem se tornar quente e vice-versa. Está acontecendo de pouco a pouco, de grau em grau, gradualmente. É provável que a maioria das formas de vida também mova-se para uma densidade mais alta ou morra e reencarne em outro lugar. Correto, eles que estão a fazer. A menos que a Terra seja atingida por um grande asteroide, uma polaridade, a mudança provavelmente ocorrerá em etapas, né?
em sequências e não assim de um ano para outro, de um dia para outro, uma noite para outra, capum, todo mundo vai para o beleléu nas ondas. Isso não vai acontecer, isso nunca aconteceu, foi tudo mentira e foi tudo misinterpretação, mentiras e misinformação, ok? Dando-nos algum tempo de preparação. Acho que podemos esperar uma grande perturbação, uma confusão e em nossa vida. É verdade. Olha aí no Brasil, a loucura que está matando por brincadeira, agredindo por brincadeira nos Estados Unidos, nem pensar. No centro das Américas, nem pensar. Enfim, quase o mundo inteiro está assim, essa loucura. Mas provavelmente causaria apenas uma mudança de polaridade, não uma reversão física. No entanto, os efeitos podem serem drásticos, e estão sendo drásticos. Eu ouvi de várias fontes, então tenho certeza que não é apenas ilusão, que existe um planeta especial sendo configurado para receber os belicistas sanguinários que atualmente governam a Terra. Eu acho que não, Senhor. Onde eles podem jogar seus jogos de tortura, engano e vingança. Contra quem? Contra eles mesmos? Ao conteúdo do coração deles, quanto eles quiserem. Estou ansioso pelo dia em que esse planeta não é mais a Terra. Eu também. Espero que não sejam mais a Terra. Outro lugar vão bagunçar por casa de cacete para lá. Nota, é muito mais fácil ajudar 3D, 4D, 5D do que é para ajudar a partir de 6D, 7D ou 8D. A maioria das entidades da sexta dimensão, ou seja, frequência, é superiores e outros patamares superiores tem um momento difícil de se comunicar diretamente, tem uma dificuldade de se comunicar diretamente com as almas na Terra, em uma língua que os humanos possam entender. E tem idiotas aí achando que eles estão canalizando um ser legal, um ser que tem a sua boa, como se fala, tem o seu bem-estar em mente ou na alma, no coração, e eles não têm, eles não estão nem aí para vocês. Afinal, como você descreve a vastidão de dimensões superiores ou frequências superiores, mesmo que você tenha um grande nível de consciência, alguns de fato dão assistência usando teletransporte e holografia e projeção, mas a maioria prefere usar telepatia e canalização. Encontrando um canal claro não é fácil. Com todas as distorções humanas, alguns conseguem passar verdade. Por isso que a gente tem que definir quem realmente é um ser assim benéfico ou quem não é. Ok? Quando você canaliza algumas entidades. Eu, por vezes, eu não canalizo ninguém. Eu estou sozinha mesmo. Então, vamos ver assim, quando uma entidade não é assim muito de se confiar, não é muito positiva ou honesta, quais os efeitos que você teria? Dores de cabeça, um mal-estar, tonturas, ok? Às vezes eles vêm para mim, às 3 da manhã, 4 da manhã, principalmente às 4 da manhã é quando eles ficam mais assim, mais alertos e manifestam-se mais. Às 4 da manhã eles me dão uma dor de cabeça, uma dor na cabeça horrível. Aquelas emissão na minha cabeça, aí eu vejo que não é do bem. Então eu mando para lá, eu mando logo ir pastar, entendeu? Comigo é assim, quando eu tô acordada. Mando logo pastar. Aí eu crio um tipo assim de vibração em mim, um magnetismo que eles não possam estar perto de mim. E quando é um ser assim bom, mais positivo, você pode ver que você se sente elevado, elevada, mais tranquilo, tranquila, não tem dor de cabeça e se sente assim bem
dispostos e dispostas a passar informações, ok? Sem, sem medo, sem dar muito medo às pessoas e sem espalhar medo, né? E a histeria. E esses são os sinais de quando você canaliza um ser que é mais positivo e os que são mais negativos.